Hello! Hello. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Eu ia usar o meu fone. Mas tá bem. Tá bem o Ok, som. O som tá tá bom. chegando bem aqui. Você tá me ouvindo bem também, né? Então dá para Perfeitamente. tocar o barco Perfeitamente. assim. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados aqui na Rádio Conectados em São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, WeCast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra, por exemplo, os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 8 de outubro de 2020, edição de número 193 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Estamos chegando ao número 200, hein? Já passaram por aqui 192 personalidades importantes. Hoje não é diferente. Uma personalidade internacional, brasileira, carioca. Sim, jornalista, com mestrado em Relações Internacionais pela School of Advanced International Studies. Mestrado também em Literatura e Criação Literária pela Benetton College. E a autora do seu último livro, Rio de Janeiro, Como Chegamos Aqui, pela editora Raiz. Júlia Michaels, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu que tenho essa honra. Estou muito impressionada com as suas conexões, a variedade de convidados que você tem, e todas essas plataformas. E preciso fazer isso também, porque você tem que me ensinar. Estou às ordens, Obrigada. claro. Você fala de onde nesse momento? Eu estou em Nova York. Eu fugi do Rio de Janeiro. Você é uma carioca fujona ou uma americana que voltou à boa casa? Olha, eu nem sei, nem sei. Eu só sei que em abril comecei a me sentir muito mal. Eu estava sozinha com meu cachorrinho, 2 filhos em São Paulo, minha filha aqui em Nova York com gêmeos, bebês gêmeos, desesperada. Ela e o marido pegaram Covid, sem ajuda. E eu falei assim, vou juntar o agradável e o útil e vou para Nova York. E aí eu tomei coragem, botei a máscara, levei muito álcool gel. Eu vim. Agora você é de Nova York, não, né? Não, eu sou de Boston. Boston, que não é Boston. muito longe, mas assim, nem fui para Boston ainda. Assim, não vou, né? Porque se deslocar, acho perigoso. As taxas de infecção lá são mais altas do que aqui. E nos 2 lugares as taxas estão aumentando novamente, infelizmente, mas aqui bem menos. Aqui é só alguns bairros e eles já fecharam, já estão fechando as escolas naqueles bairros, né? Você está na ilha de Manhattan, hein? Eu estou na pontinha mais ao sul da ilha de Manhattan. Eu vejo o Rio East, o Rio do Leste, né? Seria quase, assim, não vejo do meu apartamento, mas eu corro pelo Rio de manhã, às vezes, que não é a mesma coisa que correr em Ipanema, que eu não fazia. Mas... Me diz o seguinte, qual a primeira vez que você veio ao Brasil e esse português impecável também? Obrigada. Não é tão impecável, sobretudo quando fico nervosa, mas eu fui pela primeira vez em 78. Eu estava para começar o mestrado em Relações Internacionais e já falava espanhol, e eu tinha feito graduação em espanhol, literatura e tal. Aí eu falei assim, acho que eu preciso aprender o outro idioma da América do Sul. E fui para o Rio, morei com uma família na Barra, que era um lugar deserto na época. E, assim, amei. Eu lembro cheguei, acho que um dia antes do começo da Copa de 78, e nem sabia o que era
Que era? Aí a menina da família onde eu estava me levou na casa de uma amiga, no Meia, e eu cheguei lá, chegamos meio-dia mais ou menos, e eles falaram assim, você está com fome? E eu entendi, estás conforme? Assim, que eu estava tentando, tipo, se você está de acordo. Aí eu falei, Sim, sim. sim. Aí levaram uma panelona de feijoada para mim. Foi a primeira vez que você comeu feijoada? E todo mundo sentou na mesa só para assistir. Uma americana comendo feijoada. Uma delícia, amei, amei. Sinto muita falta agora aqui. Agora, a primeira vez que veio para você já vai... Porque você morou um tempo em São Paulo também, não é? Morei 13 anos na capital e depois a gente se mudou, eu e meu agora ex-marido e 3 filhos, mudamos para o Rio e fiquei mais de 20 anos no Rio, né? E pretendo voltar. Realmente é o meu lugar no mundo, né? Tá com sotaque, assim, bem carioca já, né? Antes era de paulista, eu sou papagaia. Se eu for a Bahia, começa a falar assim. Então é o seguinte, como eu sou baiano, vou ó, teu livro precisa estar lá na biblioteca onde eu nasci, tá? Que é a maior biblioteca comunitária do mundo, lá no Paiaiá. Paiaiá é um povoado lá na Bahia, tem apenas 600 moradores, são 3 ruas, todo mundo se conhece. Município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador. E lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, entendeu? Nossa. Então vamos mandar esse livro para lá. Tá, me manda o endereço que eu vou dar um jeito. Antes de entrar nesse livro aí, esse é o 3º livro teu? Sim, Quais são os outros 2? Chama-se Solteira no Rio de Janeiro, que eu escrevi logo depois de ficar solteira, depois de 25 anos de casada com um brasileiro, né? E depois eu fiz os textos para um livro de mesa de fotografias da praia de Apoador, que é o lugar onde o surf começou no Brasil, né? Uhum. E também fiz um capítulo no livro que chama Palavra de Gringo, que é um livro de diferentes pessoas estrangeiras escrevendo capítulos. O meu foi sobre as minhas experiências com empregadas domésticas. Que legal, que sensação. Solteira no Rio de Janeiro. É um livro autobiográfico. É um livro de memórias mesmo. Um diário, né? Ali. Assim, eu conto assim, como foi, porque quando eu fiquei solteira aos 50 anos, eu estava perdidona, eu não tinha noção, assim, de como começar a tentar achar um parceiro. Pensei, assim, por exemplo, que eu ia para um bar com uma amiga e um cara ia piscar, assim, de outra mesa e pronto, sabe? Já sabia já do piscar, né? Não foi bem assim, né? Tanto que eu ainda estou solteira, apesar de que agora eu estou namorando aqui um cara muito bacana aqui em Nova York. Aprendeu muito dessas coisas rotineiras do dia a dia, informais. Aprendeu muita coisa, né? No Brasil. Eu até gostaria de que você contasse sobre quando você começou a dirigir aqui no Brasil, né? Que te falaram, não, você tem que ocupar espaço. Como é que é essa história? Na verdade, isso foi uma amiga minha, americana também, que era jornalista também em São Paulo, né? E ela falou assim, não, eu vou aprender a dirigir em São Paulo. Eu falei, você tá louca? Você tá louca? Era anos 80, né? Mas São Paulo já era muito doido. Aí ela entrou no carro, sentou do lado do instrutor da autoescola e ele virou para ela e falou assim, a primeira regra que você tem que entender é ocupa o espaço. E eu fiquei atônita quando ela me contou a história, porque para nós gringas, a primeira regra é seguir as leis do trânsito. Mas eu lembrei muito dessa história em todos os meus quase 40 anos de Brasil, porque eu acho que explica muita coisa em geral, né? Sem dúvida. O teu livro, Rio de Janeiro, Como Chegamos Aqui, interrogação, também
eu acredito que o título pode até ser substituído por uma exclamação. Como chegamos aqui? Não sei se você já pensou nisso. Se você olhar para o atual contexto aí dos últimos anos do Rio de Janeiro, pode se colocar, porque às vezes as respostas nós já temos, né? E colocar uma exclamação ali é algo assim. Agora pega aí o último governador afastado também, um cara que era da lei, que era juiz e tal, afastado. Aí você fica espantado. Pô, como chegamos a esse ponto? Como chegamos até aqui? E eu gostaria de saber o seguinte: antes de terminar, de concluir o livro, você já tinha um título? Não. Aliás, eu tinha outro título, que era o Código Rio de Janeiro. Estava pensando no Código da Vinci, né? Uhum. Mas a minha agente literária, Márcia Naidin, ela não gostou desse título e ela que deu a ideia de como chegamos aqui. E eu acho que acertou perfeitamente. E com pontos de interrogação, porque podemos ficar perguntando por muito tempo. Eu dou algumas pistas no meu livro, mas eu acho que dá para estudar muito ainda. Quanto tempo demorou para você concluir o livro? 6 anos. 6 anos pesquisando. Eu comecei em 2014. Deu muito trabalho. Durante esse processo de escrita, que durou 6 anos, você foi se surpreendendo com cada acontecimento, principalmente dentro do contexto político no Rio de Janeiro? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, primeiro, a primeira descoberta, antes de fazer o livro, foi de entender que havia mistérios que eu não entendia. Eu pensava que fosse por ser estrangeira, mas eu descobri que muita gente não entendia, não era só eu, né? Então, essa foi a primeira descoberta, né? Depois eu fiquei, assim, imaginando... Então, eu fiquei imaginando que existisse um manual. A Márcia está aqui fazendo um comentário. Interessante a ideia de ponto de exclamação. Mas eu fiquei pensando, deve ser porque eu sou estrangeira, tenho algum manual de instruções que todas as outras pessoas têm que eu não tenho, né? Aí eu fui tentando descobrir e na verdade, eu fui construindo um manual de instruções, porque eu fui me perguntando assim, mas por que a Baía de Guanabara não foi limpa? Eles fizeram tanta promessa, assim, nos anos 90 teve muita promessa, muito dinheiro, gasto e tal, não limparam. Depois, para as Olimpíadas, a mesma coisa, tudo de novo e nada. Depois, assim, eu fiquei assim, eu não estou entendendo o que acontece com a mobilidade, o sistema de transportes no Rio, né? Eu imaginava que houvesse um sistema metropolitano de transportes com um mapa metropolitano de tudo que existe de transporte na região metropolitana do Rio. Só fizeram e publicaram esse mapa na época das Olimpíadas. Vocês em São Paulo já tinham isso há muito tempo, né? Então, tinha muita coisa que eu fui descobrindo e ficando assim, uau, não há sistema, é uma coisa de detalhe. Qual era a impressão que você, como gringa, qual é a impressão que você tinha do Rio de Janeiro, de longe? Antes de conhecer, você quer dizer? Olha, é uma impressão muito vaga, muito vaga. Romântica, diríamos? Assim, eu tinha 22 anos, uma coisa assim, eu era muito mal informada na época, não havia internet, assim, como é que você ia saber alguma coisa? Eu tinha estudado Brasília, eu sabia que Brasília era uma cidade planejada, incrível, né? Porque eu era criança nos anos 60, quando Brasília inaugurou, né? Mas do Rio de Janeiro eu não tinha muita noção, realmente. Tanto que quando cheguei nem sabia o que era a Copa do Mundo, não sabia da beleza natural, pouco sabia sobre a música, que um dos elementos que mais, assim, ao qual mais me apego, adoro, né? Não sabia... Poxa, nem gostava de cerveja antes de aterrissar no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a... Eu não gosto até hoje. Eu não gosto até hoje.
nada como sentar à beira da praia ou assim, perto do mar e tomar uma gelada, né? Você acredita que foi uma jogada de mestre o título? Porque é um título também que se discute, como você disse, tomando uma cerveja, num bate-papo informal, de amigos. Foi um gol de placa que você fez? Que eu fiz o quê? Ao fazer o livro? O título? Ah, o Porque título. porque é uma Sim, pergunta comum, né? olha, a pandemia ajudou, infelizmente, porque tínhamos já a ideia de publicar o livro antes das eleições municipais, mas teria sido em julho deste ano, né? Mas tivemos que adiar por causa da pandemia, aí acabou sendo que publicamos, está nas livrarias já e nos sites agora, e bem logo antes das eleições. E, de repente, com a situação, como você falou, o governador afastado, a ser impeachment, eles estão tentando fazer a mesma coisa com o prefeito, mas ele é candidato, e um rol de candidatos, assim, ninguém realmente que parece ter a chave de visão de para onde vamos, justamente é uma pergunta que muita gente faz, assim, como chegamos aqui? A gente tem que entender isso para poder ir para frente. Ele tem o teu livro tem um olhar afetivo de alguém de fora que vem para o Rio de Janeiro, mas ele tem mais, ele enfatiza mais o olhar crítico. Sim, as duas coisas, eu acabei, assim, comecei pensando assim, vou mostrar às pessoas como é sair da bolha, né? Porque eu vivia numa bolha muito legal, bonitinha, carro com motorista e, assim, eu sou a Zona Sul, mal conhecia a cidade, aí tem uns 10, 15 anos eu comecei a conhecer a cidade e andar na cidade, na metrópole, na verdade, né? Conhecer pessoas de todos os cantos, andar em favela, comecei a entender onde eu estava, decifrar, né, o Rio de Janeiro e adorar as trocas que eu estava tendo, andar de ônibus, coisa que mal fazia antes e tal. Então, eu pensei assim, eu preciso passar essa experiência para outras pessoas, para que elas entendam a riqueza que é uma cidade tão misturada, tão diversa, né? Então, foi essa a ideia. Agora, eu já esqueci qual era a sua pergunta. Eu estou assim, viajando. Mas eu acho que eu ia chegar em algum... Mais sobre o olhar afetivo ou crítico, né? Se tem Sim, mais, não, se aí, enfatiza mais o exatamente. olhar crítico, né? Aí, além disso, assim, quando eu fui contando a minha saída da bolha, aos poucos conhecendo a cidade, aos poucos deixando para trás alguns preconceitos que eu tinha, tipo assim, tinha uma ideia de que uma pessoa do asfalto, da Zona Sul, não podia ter amigos que morassem em favela. Eu tinha uma ideia de apartheid mesmo, né? E aí, aos poucos, eu fui pensando assim, mas peraí, agora eu juntei um monte de experiência nova, tirei alguns preconceitos, juntei informações. Qual o padrão que eu estou vendo aqui? Aí que eu enxerguei um padrão e comecei a realmente pensar criticamente, e isso está no livro. O que é que você pesquisa lá atrás, no governo Brizola? O que você traz no livro para a gente do Brizola? Muito pouco. Eu tenho que confessar que foi muito pouco. Mas eu tenho uma linha do tempo no fim do livro que começa na época dele, né? E vem para frente. E isso, assim, deu muito trabalho. Não existe isso. Acho que poucas cidades têm uma linha do tempo que você pode consultar e saber assim, o que aconteceu. E quando eu mesma reli, e outras pessoas estão, o Joaquim Ferreira dos Santos, o colunista do Globo, me falou numa mensagem particular que ele adorou essa linha do tempo porque é uma referência agora que ele tem, né? Mas quando você percorre essa linha do tempo,
dá um desânimo, porque você entende que muita coisa vai se repetindo. E você esqueceu daquilo. Ah, agora, sabe? Mas o Brizola está aí em alguns lugares. Ele está aí na história da Vila Autódromo, que é uma favela que o Eduardo Paes resolveu que queria tirar, porque ficava perto do Parque Olímpico. E o Brizola tinha dado uns títulos para alguns dos moradores da Vila Autódromo. E mesmo assim, a maior parte deles, centenas de pessoas, tiveram que sair, apesar do título. O legado das Olimpíadas se decepcionou? Sim, sim, numa palavra, sim. O Eduardo Paes falava que era mobilidade, e era, sem um olhar crítico, era fácil de acreditar, porque ele fez linhas de ônibus, aquele tipo que passa numa pista só, né? Articular, BRT. ônibus articular, BRT. Eu estou esquecendo meu português aqui. Tá melhor que o meu. Imagina. Fez muitos BRTs, ele fizeram, ele não, mas fizeram também teleférico em duas favelas, tem VLT no centro da cidade, tem muita coisa nova em termos de matéria de transporte, só que não houve uma visão geral, não houve uma análise do que realmente o Rio de Janeiro precisava. Então, tudo isso foi assim, vamos botar isso aqui, vamos botar aquilo ali, vamos estender o metrô, que fizeram, né? Estender o metrô por causa das Olimpíadas, só que nem chegava ao Parque Olímpico, né? E hoje em dia, assim, tudo isso só replicou o que já existia, que era coisas assim, são opções caras de operar, né, que não atendem ao passageiro. E não se pensou no passageiro. Né? A Zona Norte está muito mal servida. O sistema de trem, o Supervia, havia uma ideia de fazer uma reforma que diminuiu, né? Só fizeram uma parte justamente para você chegar de trem em alguns equipamentos olímpicos, e o resto ficou do jeito que estava. Péssimo. É possível afirmar que o voto que determinou as Olimpíadas aqui foi comprado? Eu acho que sim. Pelo que eu li, eu acho que foi. É muito triste, realmente. Eu conheço, no Rio, eu conheço um pouco ali, conheço aí da Praia do Flamengo, Botafogo, Centro também, já fui lá umas 4 vezes. Aquela desorganização no centro ali também é algo que te surpreendeu? Não, eu sempre gostei do centro. Eu acho que hoje em dia deve estar muito triste, né? Porque muita gente ainda está trabalhando remotamente, acho que deve estar mais abandonado do que nunca. Mas eu, assim, como uma pessoa que ama cidades grandes, e quando morava em São Paulo, eu trabalhava no centro, trabalhava na Gazeta Mercantil durante uma época, na Major Quedinho. Mas eu gostava muito do movimento e tal, e o VLT, apesar de algumas críticas que eu tenho, que estão no livro, é lindo, você desliza pelo centro da cidade, né? E você chega na Praça Mauá, onde tem uns museus novos, que são maravilhosos, e você tem... tiraram a perimetral, que era um viaduto que bloqueava a cidade do porto, né? Tiraram isso e hoje você anda até a beira da Baía de Guanabara. Isso é fantástico. Assim, isso daí realmente foi um avanço, mas precisa limpar a Bahia, precisa avançar mais. Eu ouvi você contando uma história, gostaria que você contasse, se possível, porque eu acho que é uma história que inspira, eu acho que transmite algo muito positivo para nós, enquanto seres aqui, com o dever de amar o próximo, de cuidar, de zelar, de não olhar só para o próprio umbigo, uma expressão muito popular aqui no Brasil, que é a história que você encontrou uma mulher, estava chovendo, colocou no carro, que é a primeira coisa que alguém pensaria
ao ver alguém molhado ali seria: não vou colocar dentro do meu carro que vai molhar o banco do meu carro. Não vou nem parar. Eu gostaria que você relatasse essa história. Eu acho sensacional. Nossa, eu estava dirigindo na Estrada do Joá, que você não deve conhecer. Você precisa ir mais ao Rio, viu? Não conheço. Quando dele, né? É. E é uma subida e uma descida, né? E estava jorrando água, estava acontecendo uma chuva muito forte e vi essa pessoa caída no meio de praticamente um riacho. E eu não sei, eu fiquei assim, tem que fazer alguma coisa com essa pessoa, né? Aí eu abri a porta, botei ela para dentro e ela de fato encharcou o banco do meu carro, né? E fiquei perguntando assim, onde você vai? Onde posso te deixar? E ela não conseguia falar direito, ela balbuciava. Aí eu percebi que ela tinha algum problema mental e fiquei sem saber o que fazer. Eu pensei, bom, vou na polícia, né? E como americana foi o que eu pensei. E eu era recém-chegada no Rio, né? E assim, ainda vivia naquela bolha que eu mais ou menos descrevi, né? Aí eu fui numa delegacia que eu tinha visto na Barrinha, de polícia, que acabei descobrindo que era polícia civil, que é a polícia que investiga. Não é uma polícia que acolhe pessoas com problemas. E daí eles falaram, não, você tem que ir na polícia militar. Aí eu não sabia onde era, assim, tive que pedir ajuda, não havia Waze na época. Aí cheguei numa outra delegacia bem longe de polícia militar e as pessoas lá estavam assim, pouco se importando, não se importaram, né? E ela estava tremendo de frio. E eu falei assim, vocês não têm nenhum cobertor que eu poderia cobrir? Ah, não. Então, eu a deixei em algum lugar, assim, não consegui ajudar, eu me senti muito mal. Eu fui criada com essa ideia de que a gente ajuda os outros, né? Assim, eu até falo um pouco no livro sobre o lugar onde eu fui criado, que é um lugar tipicamente americano, subúrbio de uma grande cidade, Boston, onde todo mundo é bem homogêneo e tem tinha na minha infância, não sei se tem mais, mas uma cultura muito forte de alguém está doente, você leva uma torta, você limpa a neve dos velhos, da casa, da entrada das casas das pessoas mais velhas, e assim, né? Mas eu acho que isso já deve ter sumido. Qual é a tua visão sobre a política no Rio de Janeiro, hoje, a situação em que chegou, e se ao mesmo tempo você tem alguma esperança que tudo... Precisamos ter esperança, mas sendo aqui um pouco mais realista, que esperança teremos? Temos que ter? Eu estou vendo que Vinícius está aqui da África do Sul. Oi, Vinícius. Assis Vinícius. É jornalista também, assim. Que legal. Ele teve um projeto muito interessante no Rio. E aí, vereador? Estava os vereadores, né? É um projeto muito importante. Mas, justamente, essa pergunta que você me fez, assim, onde encontrar a esperança, é a pergunta da hora no mundo inteiro, né? E eu tenho pensado muito nela, né? Eu fiquei muito decepcionada depois de 2014, mais ou menos, quando eu comecei a ver que realmente não havia preocupação por parte dos políticos verdadeira com o povo, né? Nem no Rio, nem no Brasil, em muitos lugares. E eu tenho assistido aqui esse novo movimento, não tão novo, né, mas ficou bem mais forte ultimamente aqui nos Estados Unidos, do Vidas Negras Importam, né? E aí eu peguei um livro muito interessante que fala do ativista e escritor James Baldwin, negro, que já morreu nos anos 80, e que passou, ele estava já escrevendo nos anos 50, ele era muito próximo ao Martin Luther King e
outras pessoas de diferentes movimentos negros aqui, e ele teve uma vida muito, assim, de subida, assim, de montanha-russa, em termos de esperança, né? E ele, assim, coitado, sofreu muito quando o King foi morto, né? E eu tirei uma lição das escritas dele, da vida dele, que é o seguinte: assim, você tem que fazer o que você consegue fazer no seu tempo. E não podemos achar que nós vamos realmente conseguir mudar tudo agora, ou assim, durante a minha vida, que eu já tenho um pouco mais de tempo, né? E a gente faz o que pode, a gente passa o bastão para as pessoas que vêm depois, né? A gente tenta plantar semente, porque realmente, assim, você perguntou sobre Rio de Janeiro, eu acho que é uma situação muito, muito difícil. Não há nenhum candidato que desperta assim, é esse que vai resolver. Mas, sim, eu falo no livro que há coisas que o cidadão pode fazer que tem a Isso que eu ver ia com... isso que eu ia te perguntar. E ações individuais, elas Sim, podem também mudar a rotina de uma cidade? Podem servir como exemplo? Você acha que falta isso também? sim, sim, com certeza. É por aí que nós temos que lutar, né? E a primeira coisa, e isso requer tempo, e as pessoas estão com pouco tempo, eu sei, né? Mas o retorno é muito importante, tem muito valor. É o tempo de aprender, de se informar, de tentar entender a realidade na qual você está vivendo, de saber assim como chegamos aqui, né? Mais que você entende, mais que você consegue ver. Não, eu estou interessado em saneamento e eu vou me juntar a uma ONG que vai pressionar a, a, os deputados estaduais, ou onde for, né? Sim. Cultura, fazer música, qualquer lugar que a pessoa se interessa ou tem conexões com outras pessoas, é por ali que você tem que agir. E, além disso, além do cidadão particular poder se informar, começar a criar uma consciência, uma capacidade analítica, crítica da realidade na qual vive, eu acho que a mídia, os jornalistas, têm que trabalhar muito mais, né? E o Vinícius, que está conosco, realmente deu o exemplo, de fazer reportagem sempre, sempre, sobre as diversas instituições, de fiscalizar. O cidadão tem que fiscalizar, mas a imprensa também tem que fazer isso. Isso eu vi e falo disso no livro, não foi feito suficientemente. Sim, na época da pacificação no Rio, tá tudo uma beleza, avanço da pacificação, essa a saída. Ninguém perguntou por que se chama pacificação. Que nome estranho, né? Ou, assim, quanto dinheiro está sendo gasto nisso? Nunca soubemos. Nunca se soube quanto que estava se gastando nisso. E eu descobri, ao fazer muita pesquisa, entrevista, que a questão administrativa não estava bem resolvida, né? E, no fim, descobri que a polícia é fraca e deixa quem está na ponta, nas favelas, né, em outros lugares, fazer o que bem entender que tem que fazer para se proteger a tropa, né? E quem está em cima, dirigindo a polícia, não está controlando ela. Isso tem que Agora, acontecer. você falou no jornalismo aí, e aproveitando que você cita, por exemplo, as Olimpíadas do Rio no livro, e algo que é decepcionante, entre aspas, legado, a imprensa, os jornalistas, a mídia em geral, não erra ao esquecer isso aí, esse triste legado, porque ninguém se fala mais. Beleza, você foi lá pesquisar para escrever um livro, está registrado tudo, mas a mídia de massa, as grandes mídias, principalmente a televisão que tem um alcance maior, esquece. Por que a gente tem essa facilidade de esquecer esses negócios, as coisas? Não sei, deve ser algo na água. Até teve algo na água no Rio de Janeiro, né? Eu esqueci o nome de uma planta aqui. Em janeiro, antes da pandemia, a gente achava péssimo. Mas
É porque sempre tem novidade. Isso, na verdade, é uma história muito depressiva, né? Assim, eu resolvi contar o dia em 2009, quando o Rio ganhou as Olimpíadas, né? O voto, quem estava no auditório em Copenhague. E aí, no fim do livro, eu falo do que aconteceu às pessoas, personagens principais, né? Agora, quer dizer, algum tempo depois, né? E acho que ninguém fez isso. Eu fui Geosmina, a Márcia está falando, é isso? Geosmina, A Márcia estudou engenharia química antes de virar então, agente literária. belo auxílio aqui, ó. Realmente. Mas, assim, jornalismo é do dia a dia, né? E como o Rubem Berta falou comigo outro dia, que eu entrevistei ele no meu canal, e foi uma entrevista incrível, o som estava um pouco ruim, durante algum tempo o microfone dele estava ruim, mas ele chorou durante a entrevista, foi Que legal. impactante. Mas ele estava dizendo que a imprensa é muito reativa, né? Ele trabalhou muitos anos no Globo e acontece alguma coisa, você tem que vai lá, ouve fulano, você tem que saber assim, qual é a consequência de um fato, né? Mas agora, como ele tem o blog do Berta, que é uma das... Assim, é o melhor jornalismo atualmente no Rio de Janeiro, eu acho, na verdade, né? Que ele chama artesanal, só ele que está fazendo, e ele está investigando. Eu perguntei para ele, assim, como é que você faz? Ele lê o Diário Oficial todos os dias, e vários outros documentos que para mim são grego, né? Mas ele entende disso, ele vai atrás, ele olha os contratos e ele acabou assim, fazendo a primeira matéria denunciando o Witzel, o governador. O que levou a ele ser afastado, né? Afastado, Você A, vê a gente o valor de uma pessoa só. a gente estava conversando via WhatsApp e você me fez uma pergunta e eu guardei essa pergunta que você me falou assim, pô, será que alguém de fora do Rio se interessaria por meu livro, pelo tema? Se uma americana se interessou em escrever um livro sobre a cidade do Rio de Janeiro, que depois, claro, eu não li o livro ainda, li trechos, li release que recebi, assisti entrevista sua. Você não foi um tanto quanto modéstia demais em achar que o seu livro é só falando do Rio de Janeiro? Bom, vamos ver as vendas, né? Vamos ver. Porque você Eu trata acho que... você trata de temas no livro, por exemplo, Olimpíadas, ficou esse triste aí. Teve Copa do Mundo, por exemplo, no Brasil, onde foram construídos estádios que nem futebol praticamente tem, nem time de futebol praticamente tem, está lá feito um elefante branco, você entendeu? Então a gente poderia pegar essas coisas também e colocar no teu livro. E a realidade política do Rio de Janeiro tem lugares iguais por aí. Talvez o Rio de Janeiro apareça mais, né? Porque é o Rio de Janeiro, tudo, mas tem lugares. Então eu acho que você acabou fazendo um livro que desperta aí o dia a dia de muitos lugares, não? É verdade, eu confesso que você tem razão. Eu acho que talvez a descoberta mais básica que eu fiz, que se aplica em geral, talvez a América Latina, muitos países, né? Até assim, hoje em dia, o próprio Estados Unidos, é que é um país de territórios políticos, de feudos, né? Com poderosos encarregados que se encarregam, né, de um tal território, e aí a troca de favores e isso dá em estádio onde não precisa, dá um sistema de transporte que não existe, dá em não limpar a Baía, porque para limpar a Baía de Guanabara você tem que ter 21 municípios trabalhando em conjunto, né, com autoridade e dinheiro, né, para juntos, como já
se fez na minha cidade, que tinha uma baía muito suja também, né? E aqui em Nova York eu acho que também foi a mesma coisa. Você tem que ter cooperação. Você tem que ter, que é além de troca de favor, né? Aqui em São Paulo tem os dois rios aqui, Pinheiros e Sim, é. Tietê, que cortam a cidade, e é o que são que Pois são. é, eu tinha esquecido do Rio Tietê e Pinheiros, dos rios, assim, até em 92 eu fiz matéria, na época da Eco 92, de rádio, e aí eu falei assim, eu vou à beira do Rio Tietê. Aí eu peguei um táxi e falei para ele assim, quero ir à beira do Rio Tietê, na Marginal, Sim, né? sim. E ele entrou um mato. Hoje Tem não tem uns mais, que mas fizeram havia mato. muretas. E ele foi dirigindo numa pista de terra dentro do mato. Eu fiquei pensando assim, onde que eu estou me metendo com esse cara? Eu sozinha aqui. Porque eu tinha que gravar, eu queria gravar o barulho do fluxo dos carros. Aí eu fiz a brincadeira na reportagem dizendo assim, aqui eu estou à beira do rio Tietê e o fluxo que você está ouvindo não é da água, é dos carros. É dos carros. Sensacional, sensacional essa ideia aí. Você já pensou que esse livro teu pode se tornar ou se já recebeu alguma proposta para... Tudo bem, foi lançado agora, acabou de sair do forno, tá fresquinho, mas caberia um documentário não baseado nesse livro. Ah, seria ótimo. Eu adoraria ver isso acontecer, né? Realmente, seria muito bom. É um livro que pode fazer com que as pessoas reflitam muito sobre o dia a dia, sobre o Rio de Janeiro, que tem um trecho, rapaz. Não tem alguém que cantou uma música do Cartola e depois ele fala, não sei se foi Renato Russo, brincando, falou Rio de Janeiro que não existe mais. É triste até falar isso, né? No livro eu falo, eu cito um poema que fala que Santa Teresa não existe, né? Porque eu tenho um capítulo sobre o bairro de Santa Teresa. Curiosamente, é o único bairro que realmente assim, dei um enfoque. Uma amiga minha me deu essa ideia, uma amiga que mora lá, que é um bairro no alto, né? Muito diferente de todos os outros bairros. Assim, é muito perto do centro, mas é perto de vários outros bairros. Tinha o bonde tradicional, hoje em dia tem um outro bonde. E é um bairro de pessoas mais de esquerda, artistas, pessoas meio alternativas e tal, né? E então eu resolvi assim olhar de perto e descobri que não era tão diferente dos outros bairros. Há favela, mas é pouca conexão de verdade entre as pessoas que moram em favelas em Santa Teresa e as pessoas que moram no asfalto, né? Não tão diferente do resto da cidade. E agora esqueci onde eu estava indo com isso. Eu podia falar sobre Santa Teresa, mas o que você perguntou mesmo? Desculpa. Eu perguntei sobre fugiu a pergunta que eu fiz no início, que eu estava pensando aqui em outra coisa. Eu estava pensando no seguinte, se em algum momento, após você escrever o livro, você imaginou que o leitor, ao terminar do seu livro, poderá fazer uma outra pergunta? Como chegamos aqui? E agora? Não, totalmente. É para se perguntar isso. Mas eu acho que dei algumas pistas. Eu tentei dar, porque eu não sou uma pessoa de natureza pessimista, né? E como te falei, eu acho que temos que, grão a grão, trabalhar. Você é de natureza pessimista ou realista? Eu sempre fui mais para otimista, mas atualmente acho que eu estou baixando a bola um pouco e ficando realista, né? Tem que ser. Acho que o mundo está em grandes dificuldades, né? Eu estou aqui com os meus netos gêmeos de 1 ano e 8 meses e eu estou preocupada, assim, como é que vai ser o mundo para eles, né?
Eu até dedico o livro a eles para que eles possam viver numa metrópole mais justa e assim, encontrar felicidade na metrópole, né? O teu livro tem uma capa muito bonita. Se não me engano, é um grafite, não é alguma coisa assim, uma Sim. arte. Eu gostaria de saber quem fez esse desenho, quem fez esse desenho do livro, e não é um pouco de contraste também, não é? Dentro do livro uma mensagem reflexiva e a capa, essa arte, passa uma mensagem de esperança, eu acredito, eu vejo nisso. Que bom que você viu assim. Eu tenho muito orgulho da capa. Eu fiquei sabendo do Acme, que é um grafiteiro que mora no Pavão Pavãozinho, perto de Ipanema, Copacabana. E eu olhei, ele está no Instagram como Universo Acme. Eu recomendo que todos olhem o trabalho dele aí no perfil. E quando eu vi que ele é um cara que pensa o Rio, que pinta muito, que tem a ver com o Rio de Janeiro. E eu senti assim, apesar dele morar num lugar diferente de onde eu moro, de ele ser homem, de eu ser mais velha, assim, ele gosta de música que eu mal entendo. Tínhamos algo muito em comum, né? Aí eu falei para ele, você faz minha capa? Vamos pintar um muro em algum lugar? E ele, vamos. Aí ele, em janeiro ou dezembro, eu subi com ele de mototáxi e ele me Você é mostrou. corajosa também, não é? Eu estava com uma pessoa muito conhecida lá, né? Eu Não, já corajosa, eu digo, não no sentido da companhia, do transporte. Ah, tá. Não, mas assim, a pessoa vira para você e fala, você anda de mototáxi, vai dizer o quê, né? Claro, eu já subi de mototáxi em favela usando saia, eu não me preparei direito. Mas aquele dia eu estava preparada. Aí ele me mostrou 2 muros no Morro do Cantagalo, que são 2 morros meio conectados, né? E a Márcia está dando as informações aqui. Obrigada, Márcia. Legal. E ele me mostrou 2 muros, aí eu escolhi um dos muros, e aí tivemos que esperar um tempão, porque teve toda aquela época que ninguém saía de casa e tal. Quando ele realmente foi pintar, eu já estava aqui. Mas o Acme foi nesse muro no Morro de Cantagalo, do Cantagalo, e foi a Rosane Peçanha, que é minha editora, da Editora Raiz, que assim, é uma pessoa muito criativa, ela é designer gráfico e soube compor e fazer acontecer a minha ideia, né? O Ilan Vale também foi, que é o fotógrafo, né? E o Acme passou o dia inteiro pintando. O Ilan até fez um time-lapse da coisa toda, assim, do making of. Tem fotos no livro do making of. E depois, assim, o Ilan tirou uma foto do muro com, aos fundos, uma parte da favela, né? Casas de favela, e o mar, o céu, uma ilha no mar. E o que o Acme pintou no muro, para mim, assim, tudo a ver com o que está dentro do livro. Agora eu vou mostrar. Ficou uma coisa linda, linda, linda. Você tem que abrir. E é uma capa em 4 partes. Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui. Sensacional. Né? Isso. Aí, essa parte aqui. E ainda tem, dentro do livro, mais coisas. Né? Aqui tem a mão do Acme com a lata de tinta pintando, né? Que legal isso aí. É muito legal. Eu gostei. Eu acho que a gente merece um prêmio de capa. Agora, você, como americana, em algum outro momento, esse tipo de arte já tinha te despertado algum interesse? Já tinha te chamado a atenção? Não? Nada. Muitas vezes, inclusive, eu sei que ser honesta, eu andava na cidade com algum gringo de fora, né? Uhum. E a pessoa ficava reparando no grafite coisas que eu nem reparava, porque para mim era assim do dia a dia, né? Mas eu acho que o trabalho do Acme é muito especial. E
assim, É o que acabei... chamamos de amor à primeira vista. Exatamente, exatamente. E acho que faz parte da minha saída da bolha também, né? E ele fez... Não sei se você reparou, mas aqui no... Onde que é? Eu falei para ele, tem que ter uma máquina de votar. Aí ele fez a máquina de votar. Caracas, que sensacional. Né? Tem urubu em cima. O urubu é boa, o urubu é boa, gostei. Aí foi genial, foi genial em colocar o urubu. Tem que mudar isso aí, tá? Tem que mudar isso aí. Sim, 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 sim. Temos que ter. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que a gente tem que ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Do verbo esperar é aquele que fica. Eu espero que isso aconteça, eu espero que Deus me dê isso, eu espero... E o verbo esperançar não, é você ir à luta. Então a gente tem... É o que a gente estava falando de ações individuais que podem mudar, né? Transformar, né? Exatamente. Não, é engraçado que em português tem a mesma palavra para aguardar e também para ter esperança, né? É a mesma palavra. Já aproveitando... Haja paciência. Aproveitando que você fala português muito bem, foi difícil aprender, porque o português, por exemplo, tem a questão do outro dia eu vi um britânico, ele falando, e ele não conseguia falar o pronome possessivo meu e minha, ele falava só my, no inglês é só my, entendeu? Foi difícil para você? Olha, como eu já falava espanhol, não foi tão difícil, mas teve um dia, eu sei que quando eu fui em 78, eu fui para estudar português. Eu tinha aula 4 horas por dia, né? Em Jacarepaguá. Ia de ônibus, passava por uma favela que na época era minúscula, Rio das Pedras, onde eu lembro de ver vacas pastando, né? E depois cresceu muito. Mas aí depois... eu ia, de tarde, eu ia para a cidade, andava pelo centro da cidade, né? Conhecendo e tal. E teve um dia que eu me perdi, aí eu perguntei, pedi ajuda de alguém na rua, e quando a pessoa respondeu, eu falei assim, nossa, entendi tudo que ela falou, e depois me dei conta, mais quarteirões adiante, que a pessoa tinha respondido em espanhol para mim. Então... Mas hoje em dia meu espanhol está péssimo, virou um portunhol, né? Que não dá para manter os 2 idiomas. Claro. Para quem quiser adquirir o teu livro, onde ele está disponível? Pô, você não fez nenhum, com essa pandemia, não fez nenhum lançamento, né? Não, estou fazendo lives e estou super grata a você de ter me convidado para poder divulgar, né? Que é isso, a honra é minha. Eu pretendo, inclusive, fazer lives quase toda semana, né? Eu acho que tem muita coisa para se debater sobre o Rio de Janeiro e não estou querendo ficar falando do livro, mas eu quero aprender mais e ouvir mais as pessoas, como fiz com a Rubem Berta, né? Sim. Mas o livro dá para encontrar. O mais fácil é no site da Livraria da Travessa, que é uma livraria famosa no Rio. E que para quem está no Rio, a Travessa entrega, se você ligar, eles entregam. A Travessa física está aberta, a loja, você pode ir na loja e comprar também, no centro, no Leblon, em Ipanema. E também no Amazon brasileiro. Eu acho que o livro físico pode ser comprado. Lá também tem o e-book, né? Uhum. E outros sites, Google Play, Apple, não sei o quê, assim, onde você costuma comprar e-book, você consegue achar. Né? Isso é muito mais fácil. Eu vou esperar você vir ao Brasil, que eu vou comprar e vou querer pegar o autógrafo ainda. Tá bom, tá bom. Você está onde em São Paulo? Eu estou na Zona Sul, Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Sei. Mas eu sou baiano, como disse, moro aqui há 22 anos. Aqui em Sampa. Metade da minha idade aqui já. Muito bom. Eu lembro quando eu morava aí que
a maior parte das pessoas do Nordeste vêm da Bahia. No Rio, são pessoas do estado de Paraíba, né? Paraíba, tanto que no Rio, todo nordestino é chamado de Paraíba e aqui é chamado de baiano. Tem esses estereótipos assim que são legais. Julia Michaels, pronunciei correto o teu nome, né? É isso mesmo, né? Julia Perfeitamente, obrigada. Muito obrigado. Sinto-me honrado por essa oportunidade de falar contigo. Vou comprar o livro, vou ler. Assim que ler, eu darei um retorno, farei lá um escritozinho para um resumo e te mandarei via WhatsApp. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo, viu? Tá bom, muito obrigada. Foi um prazer. Você fez ótimas perguntas. Satisfação. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Um abraço, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.